esse museu, eles colocam na calçada esse acervo deles, que é transportado num carrinho, como um carrinho de papeleiros, pelas ruas de Bogotá. Eles vão pelas ruas, expõem esse acervo, e esse acervo pode ser comercializado. Aí é que entra também uma maneira de ação, um modo de ação bastante interessante deles. Porque esse acervo, ele pode ser vendido, por exemplo, não vendido, ele pode ser trocado. As pessoas que querem, por exemplo, se alguém quiser alguma revista que eles estão expondo, tem que levar algum objeto e tentar negociar com eles. Então tem todo um jogo aí de colocar pessoas em conversa, em estado de conversa, né? Justamente usando a rua, que é geralmente um espaço de passagem hoje, né? Capturando essas pessoas desse fluxo de passagem e colocando as pessoas em estado de conversa. Uma outra iniciativa, eu acho que também trabalha com essa questão de ativação de espaços, esse circuito que é os Vídeos Bastardos, que é um circuito que começou em 2005 na Argentina e depois tomou uma dimensão de 6, 7 países participantes, onde cada cidade que queria participar organizava um DVD com vídeos experimentais daquela cidade e colocava num circuito, né? A ideia era que cada cidade que participasse, ela iria mostrar o trabalho dos outros participantes dessa rede, né? Além do seu DVD próprio, digamos assim, e a ideia é que fossem também projeções criativas, né, e que não ficassem restritas só a espaços tradicionais também. Então, eram projeções que poderiam acontecer em festas, na rua muitas vezes, em pátios de universidade, enfim, tiveram várias maneiras de colocar essa mostra em circulação. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, ela foi mostrada, a primeira vez que os Vídeos Bastardos acontecem, eles foram mostrados num espaço que era de uma artista, que era um espaço de ateliê dela, e teve então alguns monitores de televisão dentro desse ateliê, e também tinha uma tela que foi colocada na rua, e era projetado também esse vídeo, então quem passasse na rua tinha acesso também. E esse é um projeto que eu comecei em 2007 e que, a partir dele, eu acho que ele me fez repensar várias coisas sobre a questão de atuação na rua, intervenções urbanas, né? Se a gente pensar também que hoje vários coletivos vão trabalhar com essa questão de intervenções urbanas. Esse projeto Vídeo na Rua eu moro numa casa na Cidade Baixa e o que eu fazia era, eu colocava um dia por semana uma mesa no pátio dianteiro da minha casa com um monitor de televisão, um DVD, e ali eu passava vídeos. E eu, quando comecei a pensar esse projeto Vídeo na Rua, eu pensei, bacana, acho que é uma maneira de mostrar vídeo experimental. As pessoas vão passar na rua e vão olhar. E, para minha surpresa, 3 grupos de pessoas param realmente para olhar o que acontece. E daí não é só no projeto Vídeo na Rua, é de qualquer intervenção urbana. Eu acho que hoje quem para na cidade são os mendigos, as crianças e os velhos, né? Então são justamente 3 grupos que não estão mais ou não estão ainda inseridos no sistema de produção. As outras pessoas passam sempre olhando para a ponta do sapato e não veem mesmo, né? É uma questão de anestesia mesmo. Acho que as cidades hoje elas têm muito essa capacidade anestesiante, né?
Mas a ideia do projeto Vídeos na Rua era um pouco ativar esse espaço. E essa última frase é uma frase do Santiago Navarro, que é integrante de um coletivo argentino chamado Duplos, que é muito importante porque é um coletivo que, mais do que mostrar sua própria produção, a produção dos seus integrantes, o que eles fazem, na verdade, é organizam situações que vão englobar outros coletivos, né? E o Santiago Navarro, acho que ele é muito feliz nessa frase, porque ele vai justamente falar sobre, quando ele fala sobre amor, ele fala sobre um amor que se forma sobre um vazio de lei, né? Então é justamente essa questão que eu acho que é um pouco uma base para quem trabalha de forma compartilhada hoje, que é não trabalhar a partir de certezas do que já está dado, e sim a partir de um vazio aonde então a gente passa a inventar coisas e preencher esse vazio, mesmo que de forma efêmera. E acho que era um pouco isso que eu tinha para colocar para vocês. Teriam mais coisas, mas eu acho que isso fica bem para a gente já, assim, de certa forma, o que eu estou fazendo aqui agora, que eu mudei toda a minha fala e eu estou improvisando bastante, é tentar colocar exemplos dentro da fala do Goto. Espero que tenha dado certo, ficado mais ou menos claro. E só uma última questão, que é quando o Goto fala que a partir de algumas políticas públicas, como, por exemplo, o apoio da Funarte a projetos hoje, que eu acho que é super importante, super válido, mas eu também acho importante colocar que hoje algumas universidades federais, inclusive a FURG, estão trabalhando com um sistema de inclusão que eu acho bem interessante e que eu acho que isso vai acabar modificando também o panorama cultural e artístico do país dentro de algum tempo. Por exemplo, a FURG, ela aderiu ao Reúne e ela então tem um número de vagas maior hoje. E ela também é 100% Enem, a forma de ingresso. Então, para minha surpresa, eu comecei a dar aula na FURG esse ano e foi bem curioso, porque um dia eu escutei alguém falando assim, mas o aluno da Federal é um aluno que é pobre. E como eu sou daqui da URGS, é um pouco o contrário do que a gente sempre escuta. Né? Qual era o bordão até há pouco tempo? Era o aluno de Federal é um aluno rico. Então eu digo, puxa, como é que é isso? Né? Daí eu comecei a pensar sobre isso. Então é essa questão, no momento em que alunos podem entrar via Enem, é curioso, mas há um sistema de inclusão e de ampliação de formação para pessoas, não só na área das artes, mas de todas as áreas, que eu acho que vão repercutir na sociedade daqui a um tempo, modificando mesmo. Mas era isso. Obrigada.